Vamos começar assim, fazendo uma perguntinha que incomoda um pouco as pessoas, incomoda um pouco os profissionais. Edu, por que psiquiatra é considerado médico de louco? Ótimo, você e suas perguntas capciosas. Tem um mito, né, da loucura na cultura que vem de muitos anos. Eu costumo dizer que nas sociedades antigas, tradicionais, culturas indígenas mesmo, isso tem milhares de anos o que eu vou falar, o diferente ele era diferenciado, mas ele tinha uma inserção social diferenciada. Né? Nas culturas xamânicas, por exemplo, era o pajé. Ele tinha uma posição, uma inserção social. Cultura xamânica é cultura indígena? Cultura indígena, os povos tribais, originários, enfim, isso tem 40 mil anos. Né? Perdurou por um pouco mais de tempo que isso. Justamente por ser diferente, por ver as coisas diferentes, questionar as coisas de forma diferente. Na nossa cultura, e o livro A História da Loucura, do Foucault, mostra bem isso, né? A trajetória disso na Idade Média, a nau dos loucos, onde passava um navio nas cidades, isso na Europa, coletando os loucos. E quem eram os loucos? Os que a gente conhece hoje como os doentes psiquiátricos, mas também os bandidos, prostitutas e tudo que a sociedade não queria. Eles botavam ali e mandavam embora. Né? E aí hoje o louco ele também é diferenciado, mas ele é excluído. Uma das questões, né, é que há um questionamento implícito na diferença. Né? O louco, loucura, louco é o linguajar leigo, né? Na psiquiatria a gente denomina os transtornos psiquiátricos conforme suas características, e o psiquiatra é um profissional formado para lidar com o louco, com o diferente. Com o diferente. Né? Então, por isso que tem esse termo pejorativo. Hoje já está muito mais comum, mas havia uma resistência muito grande a procurar o psiquiatra. Você está louco, médico de louco. Hoje as pessoas já se apropriaram da loucura. Tem uma frase do Fernando Pessoa que eu cito, né, nas minhas redes sociais, aí, que eu não vou lembrar agora. Porque é a melhor parte porque ela fala da loucura e da genialidade, né? E eu costumo dizer, a loucura é inerente ao ser humano. O que é a loucura? Aquilo que a gente não sabe direito, que não é nomeado, que dá desconforto, que a gente questiona. O louco é aquele que a gente não sabe direito, que não consegue nomear, que questiona, que faz diferente, que nos incomoda. Então, como a loucura é inerente a cada um, quando eu excluo o outro, que é declaradamente louco, é como se eu me protegesse. Então, admitir essa loucura dentro de si é muito difícil. E o louco traz isso como espelho. Né? E você admitir ir a um psiquiatra, né? Não, louco é ele, não sou eu. É algo difícil, algo duro, mas é o passo mais importante para mudança, se apropriar dessa loucura. Porque ela traz algo que é o inconsciente, aquilo que a gente não sabe, sobre nós mesmos, ou seja, é tornar-se maior que si mesmo. Assim, o Eduardo, Eduardo, porque a gente já tem uma certa intimidade, então não vou ficar falando doutor Eduardo. Eu agradeço, porque eu não me apresento como doutor Eduardo mesmo. O Eduardo ele é um dos colaboradores, um dos colunistas da nossa revista Roteiro, e já está com a gente há algumas edições, acho que 4 edições, e é um profissional que eu durante muito tempo busquei, um profissional que durante muito tempo eu tentei trazê-lo para a revista, porque o conteúdo dele é muito importante. E dentro desse seu conteúdo, Edu, eu busquei algumas frases que eu considero frases muito interessantes, ditas por você, e você já escreveu sobre isso na revista. Então, a primeira frase que eu trouxe, e quero que você fale um pouco, é a seguinte, aspas, terapeuta mole em cabeça dura, tanto fala até que cura. Bom, essa é a minha página de entrada das minhas redes sociais.
Essa frase me veio, obviamente, um trocadilho, né, com água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, porque eu sou psiquiatra, mas eu me defino muito mais como terapeuta em minha formação em psicodrama, sou psicodramatista, do que como psiquiatra. A medicação é um recurso, uma ferramenta a mais que eu tenho para ajudar nessa trajetória, né, nessa transição que, para mim, é o que representa o adoecimento em geral, não só o mental. Qual que é a ideia? Que a nossa conformação de como a gente vai se relacionar com o mundo, que tem a ver com a conformação cerebral, a estruturação cerebral, as conexões neurais, ela vai se dando ao longo da infância, através da relação com os pais, que são o nosso mundo, quando a gente chega aqui, né, quando a gente nasce, e elas se consolidam. Isso leva muito tempo, são 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante alguns anos para chegar nisso. E aí, na vida adulta, a gente vai com esse conteúdo para o mundo que é muito mais amplo do que nossos pais. E muitas respostas que a gente desenvolveu para conseguir lidar com aquele ambiente passam a ser disfuncionais. E aí há um desencontro na relação com o mundo. Eu costumo dizer que a grande habilidade da criança é ser sobrevivente. Então, ela tem uma capacidade de adaptação brutal. E aí, na vida adulta, a facilidade de moldar o cérebro é muito menor do que uma criança que acabou de nascer, né? E aí, qual que é o trabalho do terapeuta? Ir, através da construção de uma relação amorosa, que é como eu proponho, não dura, né? Lembrando até em alguma dimensão a relação com os pais, e mudando essa conformação, que é o terapeuta mole, ou seja, mole em que sentido? Suave, carinhoso, que não é duro, que tem paciência, que é acolhedor, afetuoso. Cabeça dura é essa cabeça esse cérebro que está moldado, não são as pessoas, né? É uma analogia ao cérebro. Tanto fala até que cura. E o que representaria a cura? Reestabelecer essas conexões neurais, esse modo de ser que se espelha no modo de ser no mundo, para que se torne mais funcional, deixe de ser disfuncional, mas condizente com o meio que o indivíduo vive, com as necessidades que ele quer, com o desejo dele. É isso. É como eu vejo o processo de terapia. Fantástico. Então vamos para outra frase. Eu também considero muito bem colocada. Aspas. Medicação é boia. Terapia é aula de natação. Fecha aspas. Essa frase não é minha. Eu a ouvi num curso enquanto eu estava na faculdade, que era um curso de psicoterapia. E ela é fantástica. Ela expressa muito bem como eu vejo o papel da medicação e da terapia. Eu sou psiquiatra e terapeuta, então eu brinco que são as duas pernas, né? O lógico-racional e o emocional-intuitivo. O masculino e feminino, né? Cérebro direito e esquerdo. Tem uma série de desdobramentos isso. Então vai muito mais longe. É assim, para quem está se afogando, ou seja, uma pessoa que está com uma doença mental explícita, um quadro psiquiátrico explícito, seja uma depressão, uma ansiedade, um transtorno afetivo bipolar, você não vai esperar que ela tenha a resposta com a psicoterapia, que é um processo que demora um tempo. Então você precisa jogar uma boia, é a medicação, você precisa tirar do afogamento, porque você não vai dar aula de natação para o cara que está se afogando. Você está lá no barco, exatamente. O cara se afogando, vem aprender a nadar. Não, você joga uma boia. Aí você tira da situação de afogamento e aí você vai dar aula de natação. Algumas pessoas não querem aula de natação, mas aí elas não entram na água, mas a água é a vida, né? Ou representativo das emoções internas, né, que são desencadeadas através da relação com o mundo. Haverá uma tendência a se afogar de novo, porque elas não aprenderam a nadar. E mesmo pessoas que sabem, exímios nadadores, frente a um mar muito grande... Corre o risco. E são os que mais correm risco, né? Porque se arriscam mais. Porque ele sabe nadar, então ele vai correr mais risco. Mais risco. Então, assim, qual que é a ideia? Você mantém a boia ali e vai ensinando a pessoa a nadar. Vai ensinando a pessoa a nadar. E conforme ela vai nadando, ela vai diminuindo o tamanho da boia, até eventualmente não precisar. Mas, eventualmente, frente a um mar muito grande, ela pode precisar da boia. Não há problema nenhum. E eu vejo isso muito no acompanhamento, né?
Quer dizer, pensando na estrutura cerebral, quer dizer, o cérebro tem uma disfuncionalidade frente à relação com o mundo. Não é que ele é disfuncional, mas ele torna-se disfuncional porque aquela resposta foi funcional num dado momento. Ele precisou, por isso que desenvolveu. O problema é ela perpetuar além do tempo que ela é necessária, ela se torna disfuncional. Então, a medicação força o funcionamento do cérebro, sem modificar tanto a estrutura cerebral, isso é uma outra questão que eu não vou entrar, para uma resposta, mas aquilo não se sustenta. Tanto que, ao longo do tempo, a medicação tende a fazer menos efeito, né? Tem aquelas histórias de pessoas que usam remédio há muitos anos e não ficam bem, enquanto que a terapia vai trabalhando por baixo, a aula de natação, para mudar essa estrutura. E a medicação vai se tornando cada vez menos necessária. Faz uma relação entre a medicação e a terapia. A medicação é isso, é a boia, é o imediato, é a curto prazo. Dá para a pessoa ficar a vida inteira? Dá, é a opção dela. Porque vai chegar uma hora que essa boia, ou na relação, essa medicação, ela vai começar a perder o efeito. Ou a boia vai começar a murchar. Isso acontece muitas vezes. Ou a pessoa vai voltar a se afogar mesmo com a boia, porque ela o mar está crescendo, a água está tornando maior. Vamos dizer assim, a questão toda é a habilidade de lidar com a água, com a vida, né, com as emoções. E a terapia seria isso. Uma outra comparação que eu também é válida, outra frase, é que medicação é escora, terapia é reforma. Por exemplo, estamos aqui e a coisa está desabando. A gente põe umas escoras de eucalipto e segura, mas precisa de reforma. Certo? E aí dá para tirar as escoras. Precisa de uma medicação, mas o ideal é a terapia. Isso, no meu ver. Algumas pessoas conseguem só com a medicação? Sim, algumas pessoas conseguem. É possível sem terapia. Não é essencial. Mas a terapia é o que está além da medicação, é um passo além, para realmente consolidar uma mudança daquele indivíduo e manter estruturada. Uma outra analogia é que a medicação é muleta e a terapia é fisioterapia, para alguém que também vai nesse sentido. São relações muito mais concretas, mais objetivas, para dar dimensão de como se processa. Né? Porque às vezes fica muito perdido, muito sutil. Você lá no começo falou de uma palavra que me chamou a atenção e pode ter chamado a atenção de muitas pessoas. Psicodrama. O que vem a ser psicodrama? Tá. Psicodrama. Quem gosta de novela? Quem gosta de drama. As pessoas sempre se confundem, né? Uma vez uma amiga minha falou: por que não psicocomédia? Por que drama? Eu falei, então, drama é o teatro, que tem tragédia e comédia, não confunda. É que a gente tem essa ideia do drama como uma coisa ruim, né? Mas ele se divide em dois aspectos, né? O mais alegre e o mais trágico. O psicodrama é uma corrente de psicoterapia que se propõe a trabalhar além do verbal, né? A gente tem a psicanálise, que é muito verbal, né? A psicanálise tradicional, a pessoa que se submete ao processo fica ali falando e o terapeuta atrás, quase sem contato visual. O psicodrama, da forma como a gente propõe, é quase isso, é uma conversa, né? Mas ele tem um que a mais, que é a dramatização, que se propõe a trazer à tona as emoções. Ele nasce no teatro. É uma corrente de psicoterapia que nasce no teatro. Quem idealizou foi Moreno, Jacob Levi Moreno, através do teatro, que ele viu que trazer emoções à tona, no trabalho com atores, podia ajudar as pessoas, porque ele via modificações nos atores, na vida pessoal dos atores, através daquilo. Ele propôs inúmeras técnicas. Né? No consultório eu acabo não usando tanto, principalmente na individual, né, que é o terapeuta e a pessoa que está buscando a ajuda dele, porque tem menos recursos, mas tem vários recursos, né, para serem trabalhados. Ele é a terapia de grupo por excelência, porque aí você consegue montar uma cena, personagens, dramatizar sonhos, dramatizar uma cena da infância, propor vivências. Você consegue buscar situações. Isso, e sair do mental, do lógico, racional, e ir mais para o afetivo, emocional, para a emoção, que aí ela brota.
e a pessoa consegue reorganizar aquela emoção. A questão toda, como eu vejo, do racional e do emocional, isso eu falo nos meus vídeos, no canal do YouTube, nas minhas frases, enfim, que estão no Instagram, né, que saem, são essas frases que você está falando. O racional, a função dele é organizar o emocional, é nomear o emocional, ou seja, o emocional é a base de tudo. E a gente, hoje, no mundo, tem o racional como a única forma de se relacionar com o mundo, abolindo o emocional, que seria o feminino, o racional mais o masculino, enquanto que, na verdade, ele é um que a mais que só o humano tem, é só a gente olhar quantos milhões de anos de evolução e quantas espécies, e o humano tem esse diferencial e ele se perde nisso, enquanto que a função dele é traduzir o emocional, fazer essa inter-relação. O psicodrama ele traz isso mais forte. Entendi. Outra coisa interessante que você estava falando dos atendimentos. Nessa fase de pandemia, essas coisas todas, como é que está sendo esses atendimentos? Como é que você se colocou na situação de psicoterapeuta, de psiquiatra, psicodramista? Psicodramatista. Psicodramatista. Como é que está sendo isso online? Então, foi um desafio para mim. Eu sempre tive muita resistência ao trabalho online, porque eu trabalho muito mais no não verbal, né? Estou lendo a pessoa o tempo todo, o olhar. Hoje, né, atendendo uma pessoa, eu consegui ver através do olhar o que estava acontecendo. E eu falo, né, não é tanto o que a pessoa fala, é a outra comunicação, quer dizer, o gestual, o rosto, o corpo. Isso traz muita informação, muita informação. A família da pessoa estava falando a mesma coisa que ele falou, mas pela família eu não conseguia pegar. A hora que ele falou, eu falei, nossa, é isso que está acontecendo. Entendi. Realmente foi difícil para mim, né? Embora houvesse já pedidos de pessoas que eu acompanhava, que mudavam para outro país, outro estado, enfim, uma série de coisas. E aí, no começo da pandemia, eu fiquei atendendo praticamente só online. Eu mantive o presencial para quem queria, para quem se sentia confortável, porque, para mim, a relação é importante. Uhum. Eu acho que perde, mas perde de um lado e talvez ganhe de outro, é diferente. Hoje eu tenho acompanhado muita gente online, né? E está tranquilo para mim, embora eu continue preferindo o presencial. Eu deixo na mão das pessoas. A gente estava, inclusive, essa semana eu fui fazer uma visita lá para o Eduardo, na clínica nova, e a gente estava comentando isso com a doutora Tânia, né? Sim. E ela estava falando exatamente isso, da diferença do presencial e do online, que ela é do Rio de Janeiro, veio para São José dos Campos e está atendendo hoje no online várias pessoas de fora, inclusive de outros países, e ela conseguiu se adaptar e ela conseguiu levar isso de uma forma que ela está achando bom hoje, né? Acaba facilitando muito. Aqui para São José dos Campos, o que eu vou falar não cabe muito, mas eu originalmente venho de São Paulo. Tinha pessoas que passavam comigo que demoravam meia hora, 40 minutos para chegar e para sair da sessão. Isso acaba inviabilizando muito. Uhum. Quanto que você faz online. Cabeça, né? Você faz online, em um minuto você está lá, outro minuto você já não está mais. Então facilita muito, viabiliza muito, muitas situações. Agora a gente tem um fluxo, né, uma saída das cidades grandes, então a pessoa consegue manter o processo dela mesmo com mudanças, o que é muito bom, por outro lado. É diferente, é diferente. Aliás, você que está aí querendo saber um pouco mais sobre o Dr. Eduardo, visita a rede social dele no Instagram, Dr. Eduardo Guariglia. Estou certo? Tá certo, perfeito. Dr. Eduardo Guariglia. Você vai ver várias frases dessas, você vai ver vários vídeos que o Edu faz, que vai ser muito interessante, você vai gostar muito. Edu, vamos falar uma coisa mais atual. Na última edição da revista, na sua coluna, você escreveu sobre Dharmaterapia.
discorra sobre Dharma-terapia que as pessoas querem saber. Vou brincar com você. Quanto tempo eu tenho para falar isso? Deixa eu dizer aqui para você. Você tem 5 minutos porque a gente tem mais um outro assunto que você está querendo também. Eu sei que tem a ver com esse da Dharma-terapia. Tem a ver com a Dharma-terapia. Bom, é que a gente falou só de uma perna minha, né? Tem outra. Eu tenho uma formação em acupuntura, que eu fiz ainda na faculdade. Eu digo que eu me formei primeiro em acupuntura antes de formar como médico. No 5º ano eu já estava formado, né, que são 2 anos. Tive essa oportunidade na faculdade. E sempre enveredei, sempre fui muito curioso, né? Se vocês verem os vídeos que eu faço em casa, vocês vão ver a biblioteca que eu tenho atrás de mim, né? E os assuntos são os mais variados possíveis. Não é telão, ele está dizendo que é uma biblioteca. É porque tem gente que tem telão, né? Com umas bibliotecas maravilhosas. Né? É de verdade, o seu real é de verdade, aquilo. Que você já falou. Então, assim, e eu tive a oportunidade de entrar em contato muito cedo, logo recém-formado, com o meu professor de acupuntura, que também era muito curioso de muitas coisas, com a Associação Brasileira de Medicina Complementar, na época, isso há 20 anos atrás, eu inclusive fui até diretor dela um período, e aí eu entrei em contato com o universo que hoje se chamam PICs, né, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Na época nem tinha esse nome, nem existia isso. Na época havia uma dificuldade de aceitação de coisas que hoje são amplamente aceitas e reconhecidas e validadas, através das PICs, inclusive. Então, no SUS e tudo mais. Né? Eu já estou dando spoiler do próximo assunto aí. Repete. PICs, repete. Práticas integrativas e complementares em saúde. Tá? Que essa ia ser a próxima pergunta que eu disse que ele ia querer falar. Mas ele já deu spoiler, eu vou jogar minha plaquinha fora. Esse sou eu. Guarde as lives sobre Pix. Outro spoiler. Em breve teremos lives super especiais sobre Pix, com Eduardo Guariglia, Josney Paterno e Ana Tereza Close. E este que vos fala será o apresentador. O moderador de nós. Moderador. Olha o que ele vai sofrer. Muito chique. Eu vou sofrer na mão desse povo. Bom, como que surge a Dharma-terapia? Num primeiro momento na minha carreira, tinha um consultório com o meu professor de acupuntura, então eu fiquei muito focado em acupuntura, fitoterapia, que na época nem tinha formação de fitoterapia. Eu estudei, aprendi a fazer fitoterapia ocidental por conta. E algumas outras tantas práticas que eu usei por uma época, depois deixei de usar e tal. E aí, depois, num outro momento, eu fui ter um consultório com os meus amigos psiquiatras e psicoterapeutas, naturalmente pendeu para ir. Na mudança aqui para São José, eu retomei algumas práticas, né? Eu treinei Aikido anos e anos, comecei a fazer yoga há 2 anos, e meditar e outras tantas coisas, e aí voltou esse mundo. Né? Eu consegui integrar dentro de mim esse universo. E aí, no começo do ano passado... Yoga, você conheceu o Zé Rangel. O Zé Rangel, isso. Mestre Zé Rangel. Um grande beijo do Agni Shala, né, aconselho para todos. Me abriu vários horizontes que estavam adormecidos dentro de mim. Foi fantástico. E aí, eu propondo ali uma forma de trabalhar de forma integrativa. Trazer todos os meus saberes para a minha prática. Para integrar todas as dimensões do humano. Quais são as dimensões do humano que, inclusive, são propostas pela Organização Mundial da Saúde, numa definição, se não me engano, de 98 ou 88, acho que 98. Que é integrar o bem-estar biopsicossocial, que é da definição antiga, quer dizer, o nível mais denso, o nível mais sutil, que é o emocional, e o social. Eu trago também o ambiental, que é importante, não é só a relação com os humanos, mas com tudo que nos cerca, afinal fazemos parte disso, e a dimensão espiritual, que agora está cada vez mais flagrante nas pessoas, a busca por isso e o desencontro disso. Quando a gente fala de espiritualidade, tem muito preconceito, né? Que confunde com religião, que confunde com religiosidade, que é outra coisa, e espiritualidade, que é outra coisa. Espiritismo, espiritualidade, religião, religiosidade. E as pessoas já torcem o nariz. Tudo diferente. E eu costumo falar que espiritualidade nada mais é do que ser um ser humano melhor no mundo. Melhor para si mesmo, melhor para os outros, melhor para o planeta. E aí você vê um monte de gente que não pisa na igreja, mas que faz um monte de coisa legal. Isso é espiritualidade.
é que tem muita distorção aqui no Ocidente. E o yoga, por exemplo, né, o Zé que me mostrou isso, né, aprendi através dele, traz isso com uma clareza brutal. Né? Eles vivem isso, só que quando vem para o Ocidente, isso se perde. O budismo também, várias correntes orientais. É que eu falo muito de correntes orientais porque eu gosto muito, porque está preservado o conhecimento, não está distorcido. No Ocidente, ali, em Roma, ali, a coisa perdeu um pouco o parâmetro. E a Dharmaterapia nada mais é do que o quê? É ter esse olhar além do físico, do corpo físico bioquímico, trazendo o emocional, o mental, né, através da psicoterapia, e a vitalidade, através da acupuntura, por exemplo, essa coisa da vitalidade, da energia, e o espiritual. Em tudo, eu estou integrando o ser humano numa ideia que o adoecimento seria um desencontro entre a parte mais densa do humano, mais física, o corpo, e essa dimensão mais elevada. Prefiro chamar assim do que espiritualidade para ninguém torcer o nariz. Integrar todos esses campos e daí nasceria a saúde real. E a Dharmaterapia é uma proposta de trabalho dessa forma, onde eu me colocaria muito mais como consultor, porque eu não conheço todas as técnicas, por exemplo, as PICs, que são 29 elencadas pelo SUS. Não dá para alguém trabalhar com todas com excelência, né? Reconhecendo onde a pessoa está e o que pode ajudar na transição daquele ponto A para o ponto B. Indicando profissionais, técnicas, algumas eu conheço, outras eu conheço e não aplico, é mais indicar. Isso tem muito a ver com o que logo mais vai surgir, que é o Instituto. Isso, também está. Não vamos dar esse spoiler. Esse não dá para dar spoiler, mas só dá para dar esse spoiler. Você vê que a dona da pensão ali, ela está preoccupada, ela está fazendo a mãozinha. Eu vi. É porque tem pergunta. Tem uma pergunta. Tem pergunta. Uma pergunta. Achei que fosse o tempo. O tempo está acabando, mas tem pergunta. Mas a gente dá um jeito. Do Facebook veio uma pergunta do John Pitt. Ter, às vezes, um pouco de tristeza e vontade de fazer nada pode ser início de depressão? Uau. Sim e não. Depende. Se confunde muito a depressão, doença instituída, com a posição depressiva. A gente vive num mundo que está muito no externo, e a pandemia mudou um pouco isso, né? Jogou as pessoas, eu brinco que colocou o mundo em meditação coletiva forçada, que jogou para dentro. A gente privilegia muito a ação externa, masculina, a ação no mundo, e pouco a ação interna, o feminino, olhar para dentro. Qual é o ponto? O que está certo? O ficar só fora, ficar só dentro? Nenhum dos dois. Integrar os dois, estar tanto fora quanto dentro, ao mesmo tempo em inter-relação, integrando esses universos. A posição depressiva, que é isso, quando a gente recua, é uma posição reflexiva, ela pode ser muito saudável. E ela é muito saudável, desde que você fale, estou tentando fazer isso, não estou conseguindo, ou aconteceu isso, não está legal. Aí você reorganiza dentro, aí você vai para fora de um outro jeito e consegue fazer. O problema é ficar só dentro. Aí é o que a gente chama de depressão. Ou seja, se você entra nisso, revê as coisas, reorganiza e sai, isso é saudável. Se você entra nisso e só fica nisso, aí pode não ser legal, aí você pode precisar de ajuda para sair disso. Que pode ser medicação, pode ser terapia, pode ser acupuntura, fitoterapia, meditação, yoga, alimentação. Aí estou falando uma série de técnicas que as PICs trazem isso para a luz, para daquela segregação médicos e ortodoxos, alopáticos, fazem medicação que tem o seu papel, e isso é importante dizer. Não é que não serve para nada, serve, mas o potencial é limitado, tem que saber para que serve e onde serve. Assim como as PICs também não são a resposta para tudo. As pessoas têm essa tendência de achar que é uma panaceia. Não. Cada uma, assim como os médicos acham que a medicina é panaceia, serve para tudo, o pessoal das PICs aí fica, não, isso aqui serve para tudo. A acupuntura serve para tudo, a fitoterapia serve para tudo. Cada um acha que o seu serve para tudo. Não. O todo é que serve para tudo, e cada um tem o seu papel. E saiu daquela área de abrangência dele, ele não tem mais efeito. E aí começa uma outra, e aí vem outra, e aí você pega a pessoa na mão e vai conduzindo.
Nossa, gente, é um conhecimento fantástico. Vou repetir aqui as redes sociais do Dr. Eduardo Guariglia, para conhecer um pouquinho mais a respeito do trabalho dele, para conhecer um pouquinho mais a respeito das coisas que ele faz. Edu, acabou o tempo. Já? Queria saber se você tem mais alguma coisa para falar, se você tem mais algum recado para mandar. Tenho. Eu sei que você está preocupado que seu filho está correndo ali fora. Tá correndo de ninja aqui, de Tá Akatsuki. vestido de ninja e correndo ali fora junto com a Giovana, mas tudo bom. Tenho para falar. Pensando nisso, a gente tem esse projeto de lives, que começa agora a primeira, dia 16, segunda-feira, às 19 horas aqui. E o projeto das lives das PICs é isso, é fazer lives introdutórias, explicando o que são as PICs, como elas se constituem, por que elas surgiram, como elas estão na prática, a regulamentação, e depois, a princípio, fazer um projeto ousado, fazer uma live sobre cada uma das PICs para que as pessoas entendam, são 29 no total, vocês imaginam o tamanho disso. Para que as pessoas entendam o que é isso e para que serve, para começar a trazer à tona a luz, para desmistificar, perder o preconceito e unir a medicina alopática, a medicação, a alopatia, com esse universo que a gente vai chegar muito mais longe. É isso. Espero que vocês acompanhem também. Estão todos convidados. Edu, um grande abraço, muito obrigado pela tua presença.